Olá, vamos agora falar sobre as orações subordinadas adjetivas, que são as orações que caracterizam elementos, certo? Portanto, têm valor de adjetivo e são subordinadas exatamente por terem uma função sintática. Com valor de adjetivo, essas orações são introduzidas por pronomes relativos. Se você não se lembra, procure meu vídeo sobre pronomes, mas, assim, resumindo, generalizando, os pronomes relativos são que, onde e cujo. Lembrando que você pode desmontar em os quais, as quais, o qual, a qual, etc. E cujo tem também uma propriedade para ser usado e onde só retoma lugar em redação. Então, no meu vídeo de pronome eu falo sobre tudo isso. Se você não se lembra, checa lá. Mas todas as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por esses pronomes relativos, ok? O que vai diferenciar a classificação delas é se elas são explicativas ou restritivas, ok? As explicativas, elas vêm entre vírgulas. Elas estão inseridas ali no meio da oração principal, isoladas por duas vírgulas, né, entre vírgulas, a não ser que ela venha no final, aí é uma vírgula só e o ponto final, ou qualquer que for a pontuação que você esteja usando aí, uma exclamação, uma interrogação, uma reticência, enfim, mas sempre vai aparecer uma vírgula, tá? Ela vai acrescentar uma informação e é por isso mesmo que vai estar entre vírgulas. A gente ainda não viu pontuação, mas vocês vão entender que vírgulas é para quando você vai inserir um elemento que não deveria estar ali, aí você o isola com vírgulas. Então ela vai acrescentar uma informação essa que vai atingir todos os elementos da oração principal, ok? Justamente porque ela está explicando, acrescentando, caracterizando. Ela está dizendo o que a gente chama de conteúdo de verdade, tá? Que é basicamente dando aí mais características, mais qualidades aos elementos. Por exemplo, os políticos que roubam merecem nosso desprezo. Qual é a oração principal? Os políticos merecem o nosso desprezo. Qual é a oração subordinada adjetiva? Que roubam. Com essa oração isolada por duas vírgulas, eu consigo atingir todos os elementos da oração principal, no caso, os políticos. Então, nesta frase aqui, todos os políticos roubam, todos eles merecem nosso desprezo. A simples presença dessas duas vírgulas atinge todos os políticos. Eu estou explicando uma característica, né, adjetivo, estou explicando uma característica desses elementos e englobando todos eles. As meninas que estão brincando são felizes. Qual é a oração principal? As meninas são felizes. Qual é a oração subordinada adjetiva? Que estão brincando. Que estão brincando é um adjetivo para meninas. Novamente, está intercalado em duas vírgulas, portanto atinge todas as meninas. Todas as meninas são felizes, todas as meninas estão brincando. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. A segunda classificação são as orações subordinadas adjetivas restritivas. E elas são, obviamente, o oposto da outra. Então, restritivas, elas não vêm isoladas por vírgulas, ok? Elas aparecem na frase soltas, digamos assim, sem nenhuma pontuação, e elas vão restringir os elementos da oração principal. Portanto, ela não irá atingir todos. A informação, o conteúdo de verdade que essa oração restritiva carrega, atinge apenas alguns elementos da oração principal, e não todos, como é o caso da explicativa. Veja nos exemplos. Os políticos que roubam merecem o nosso desprezo. Não tem mais vírgula aqui, mas ainda tem duas orações. Os políticos merecem nosso desprezo e que roubam. Só que eu intercalei uma na outra. Só que agora que não tem vírgula, apenas parte dos elementos são atingidos. Os políticos que roubam merecem nosso desprezo. Nem todos os políticos roubam e, portanto, nem todos merecem nosso desprezo. Gramática é uma coisa tão maluca, a língua humana é uma coisa tão maluca que a simples presença de vírgula muda os elementos atingidos de uma frase. Aqui estou restringindo os elementos, na outra eu estava englobando todos, ok? As meninas que estão brincando são felizes. Aqui apenas algumas meninas estão brincando e são essas que são felizes. As outras meninas, né, aí inventando um contexto para essa frase, as outras meninas não estão brincando e, portanto, não são felizes. Perceba novamente, sem vírgula, o que como pronome, restringindo o conteúdo da oração subordinada aos elementos da principal. Por fim, tenha atenção com a regência, ok? Qual verbo pede ou não, preposição, se você pode usar esse pronome nesse contexto. Cuidado para não usar muito que, não usar muito de que, porque aí tem problemas na gramática chamada de queísmo e dequeísmo. E quando você usa o de que
onde ele não é necessário, enfim, coisas do tipo. E atenção também para a pontuação, tá? Eu sei que não tem vídeo de pontuação ainda, eu ainda vou fazer essa lousa algum dia da minha vida, mas existe também o que a gente chama de sintaxe da pontuação, que é como você usa a pontuação numa frase e tal. A gente vai ver isso ainda, mas cuidado para não botar vírgula demais, cuidado para não colocar ponto onde não deve, né? Porque isso pode gerar ambiguidade, pode gerar problemas sintáticos e até semânticos. Como, por exemplo, na famosa frase minha boca na sua rola, se você tirar essa vírgula antes de rola, pode ter um efeito não desejável. Então é isso, muito obrigado por assistir e até mais.